a última aula de neoplasias, onde a gente vai falar sobre carcinogênese. Bom, esse processo, carcinogênese ou tumorigênese, é o processo pelo qual células normais são transformadas em células cancerosas. Tá? Esse é um mecanismo pelo qual mutações, alterações no DNA levarão ao comportamento que a gente já descreveu ao longo dessas aulas. Coisas importantes de lembrar é que o tempo inteiro o nosso corpo está exposto a esses agentes que induzem mutações. E nossas células possuem mecanismos eficientes, tá, de reparo do DNA. Tanto que a maioria dos indivíduos passam a vida inteira sem desenvolver nenhum tipo de neoplasia. Apenas uma pequena parcela da população é que vai desenvolver algum tipo de câncer. Tá? Uma parcela pequena, mas significativa, os números epidemiológicos mostram isso. Tá? Então, lembrem-se que existem esses mecanismos que são eficientes. Esses mecanismos no ciclo celular eles atuam principalmente nesses pontos de restrição e checagem de DNA do ciclo celular. Então, a célula em mitose ela não simplesmente se divide. Tá? Existem pontos em que a célula vai checar se existem condições ambientais, se não existe dano de DNA, 3 momentos, pelo menos, em que ocorre essa checagem, tá? No final de G1, onde a célula cresce de tamanho, ao final do processo de duplicação do cromossomo e ao final da G2, que é onde a célula cresce mais um pouco em tamanho e o fuso mitótico é montado, existe um novo ponto de checagem. Também uma checagem que evita o surgimento de mutações é ver se os cromossomos, os centrossomos estão ligados de maneira adequada ao fuso mitótico para que haja separação do material genético de maneira balanceada para cada célula filha. Tá? Se houver algum problema detectado em algum desses pontos, ou a célula entra em apoptose ou ela torna-se senescente, ou seja, ela é retirada do ciclo celular e colocada num estado de repouso, que é o G0. Coisa importante do ponto de vista de carcinogênese é que aqueles agentes eles precisam de tempo, eu já comentei isso com vocês, tá? Causar mutações, mas do ponto de vista teórico basta que uma célula tenha mutações para proliferar de maneira descontrolada para dar origem a uma neoplasia. Então, é a origem clonal dos tumores. Acredita-se que basta uma célula ter essas alterações. Isso não significa que uma neoplasia é formada por clones, cópias de uma célula original. Uma neoplasia é uma população heterogênea de células. Aquelas células numa neoplasia, num tumor estabelecido, apresentam diferentes comportamentos. Tá? Isso ocorre porque, à medida que aquela célula inicial e suas filhas foram fazendo mitoses, mais mutações ocorreram, levando a diferentes fenótipos. Um mecanismo importante para o surgimento de mutações e que levam à tumorigênese, ao surgimento de uma neoplasia, depende basicamente de 2 mecanismos. Um mecanismo com ganho de função, esse primeiro, é um mecanismo com ganho de função, ou um mecanismo com perda de função.
Então, esse ganho de função é uma mutação que existe uma superatividade. Basta que um evento de mutação crie um oncogene. Tá? Toda a nossa célula tem genes que são responsáveis pela proliferação celular, tá? Que são chamados de proto-oncogenes. Então, um episódio de mutação nas duas cópias que existem leva a um oncogene que vai ser um gene que favorece a proliferação celular. A célula não tem apenas mecanismo de proliferação, que estimula a proliferação. Também existem mecanismos que inibem essa proliferação. E aí entram as mutações de perda de função. A célula perde esse mecanismo protetor, esse mecanismo inibitório. Para isso, a gente precisa que hajam dois eventos de mutação. Tá? As duas cópias precisam estar mutadas e essa mutação deve levar a um defeito, fazendo com que esse gene não exerça mais a sua atividade. Para que isso tenha um papel na tumorigênia, é preciso perder as duas cópias, tá? Pois se apenas uma cópia sofrer mutação, nós ainda temos outra que é capaz de manter a função protetora. Relativa, mas ainda mantém uma função protetora. Uma coisa importante que tem que ser considerado é que existem lesões intermediárias. O que eu estou falando aqui desconsidera a classificação de neoplasia benigna e maligna. A gente vê nesse esquema aqui a evolução do câncer de pâncreas passando por lesões, por uma lesão benigna, um adenoma, até uma lesão invasiva. Então, o que diferencia uma neoplasia benigna de uma maligna é simplesmente o conjunto de genes que estão mutados. Tá? A neoplasia maligna tem um conjunto maior que confere um comportamento mais agressivo. A neoplasia benigna tem um conjunto menor de genes com mutações. E do ponto de vista biológico, uma neoplasia benigna pode e faz todo sentido que ela possa evoluir para uma neoplasia maligna. É simplesmente uma questão de tempo. Então, para que ocorra o surgimento de uma neoplasia, é preciso que haja um conjunto de eventos envolvendo as células que estão sofrendo mutação. A gente vai ver cada um desses eventos e eu vou dar algum exemplo para que facilite o entendimento. Então, inicialmente, então, o primeiro que a gente vai conversar é sobre sinalização proliferativa sustentada. Então, a célula ela ganha autonomia de autossuficiência em sinalização proliferativa. Existem alguns mecanismos envolvidos, tá? Então, pode haver prolongamento de estímulo, aumento de sensibilidade, expressão de novos receptores, produção autônoma de fatores, sinalização na ausência de ligante. Todos participam no processo de tumorigênese. Para ficar mais claro, vamos ver aqui um exemplo. Tá? Isso aqui é uma mutação importante, comum a gente vê em neoplasias, é mutação nessa proteína RAS. Então, o que a gente está vendo aqui é um receptor de membrana, uma membrana plasmática. Tá? Esse receptor ele vai ter um ligante, que é um fator de crescimento, e esse receptor ele é ligado, tá? Existe uma proteína de ligação, ele é ligado a uma proteína quinase, tá? No caso aqui RAS. E essa proteína associada
ao receptor é que iniciam a cascata de sinalização que vai culminar com a ativação de fatores de transcrição, fazendo com que a célula progrida no ciclo celular. Como é que funciona essa ativação dessa cascata? Bom, a RAS é uma GTPase, tá? Então, no seu estado inativo, ela tem uma GDP, guanidina difosfato, ligado na sua estrutura. Uma vez ativada, ela muda a conformação, ela vai ser fosforilada, vai ganhar mais um fosfato nesse GTP. Essa forma ativa inicia a cascata de fosforilação. RAS tem atividade de fosfatase endógena. Então, ao mesmo tempo que ela é ativada, ela remove esse fosfato e volta para o estado inativo. Tá? Isso é constitutivo, isso é normal dessa proteína. Quando existem mutações, a RAS pode perder essa atividade de fosfatase. Então, uma vez ela ativada, ela permanece ativa. E isso mantém essa cascata de sinalização, mantendo a célula dentro do ciclo celular. Uma outra mutação que ocorre aqui, mostrando que ocorre nos cromossomos, por exemplo, é na leucemia amiloide crônica, com a formação do cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia ocorre pela translocação dos braços longos do cromossomo 9 e 22, dando origem a uma proteína quimérica chamada BCR-ABL. Tá? A ABL é uma tirosina quinase, a BCR tem uma função ainda desconhecida, mas essa proteína quimérica ela tem uma atividade de tirosina quinase no estado ligado constitutivo, constante. Tá? Então, isso faz com que a sinalização para que a célula neoplásica, essa leucemia, tá? Permaneça no ciclo celular, independente de qualquer outro fator e até mesmo independente de um receptor de membrana. Tá? Essa proteína fica ativada no citoplasma e ali mantendo um sinal, uma sinalização pró-proliferativa. Da mesma maneira que a célula neoplásica tem que ter essa autossuficiência em sinalização proliferativa, ela tem que ser capaz de escapar de sinalização que suprime o crescimento celular. Então, a insensibilidade aos sinais anticrescimento advém do fato de que a maioria das células está em G0, tá? Existem fatores inibitórios na matriz extracelular. A maioria das células está em diferenciação terminal e, além disso, nós temos genes que bloqueiam o ciclo celular. Então, a célula neoplásica passa a ser insensível a esse bloqueio de progressão do ciclo celular. Uma mutação importante, tá, que ocorre no retinoblastoma, inclusive foi o primeiro supressor tumoral descrito, tá, que é o RB. Então, RB ela é uma proteína que inibe E2F, que é uma proteína responsável pela transcrição de genes que fazem com que a célula entre na fase S do ciclo celular. Tá? Então, mutações nesse gene fazem com que a E2F perca o seu supressor, tá? Mantendo a célula dentro, progredindo no ciclo celular. Isso aqui é extremamente importante, E2F também, porque E2F é uma proteína que o papilomavírus humano mantém ativo. Ele impede a ligação de RB com E2F. Tá? Então a célula torna-se insensível a sinais anticrescimento. Uma outra proteína extremamente importante é P53. P53 é um fator de transcrição e um supressor tumoral. É uma proteína que é considerada guardiã do genoma. É uma mutação bastante comum, cerca de 50% dos cânceres têm alguma mutação em P53. E outra coisa importante é que
P53 é um sensor fundamental de dano ao DNA. Então, é P53 que detecta uma série de agentes, tá? Dano no DNA causado por uma série de agentes e tem como consequência, tá? Ou parar a célula dentro do ciclo celular, induzir apoptose, reparo de DNA, induzir autofagia, induzir senescência celular. Então, P53 está ligado a uma série de mecanismos protetores contra uma série grande de agressões que podem causar mutações no gene e induzir a formação de uma neoplasia. Célula neoplásica é resistente à morte celular, tá? Então não é apenas uma questão de escape de sinais supressores de crescimento, a célula resiste à morte celular. Bom, isso aqui um esquema que vocês já viram em biologia celular, onde a gente vê as duas vias principais da apoptose, de indução da apoptose, onde a gente tem a via extrínseca, onde a célula recebe um sinal de fora, para que ela morra, e a via intrínseca, que está associado a alterações metabólicas ou dano ao DNA, levando à morte celular. A resistência à morte celular advém de mutações nesse conjunto, todo esse conjunto de proteínas que estão associados à indução da apoptose, principalmente na via intrínseca. Tá? A mutação em P53 também é importante, como a gente vê aqui. Tá? Então, existe um conjunto de mutações, por exemplo, alterações naqueles receptores de morte, faz com que a célula seja capaz de escapar da apoptose. Proteínas que vão iniciar o processo de morte celular também pode ter sua expressão reduzida e uma alteração no balanço da expressão das proteínas de BCL2, que tem um conjunto que é pró-apoptótico e outro anti-apoptótico. As células neoplásicas, elas têm um processo proliferativo que está associado à imortalidade. Tá? Células normais, elas têm um limite, tá? Que está associado a P53, tá? IRB, e também a ativação da telomerase. Tá? E esse é um mecanismo extremamente importante. Tá? As células, toda célula, tá? Os cromossomos têm uma porção terminal que forma uma alça, que tem um papel de proteção do DNA. À medida que as células fazem mitoses, essa porção terminal, essa alcinha, que é o telômero, ela vai encurtando. Num determinado ponto, quando está bem curtinho o telômero, P53 detecta esse encurtamento e faz com que a célula torne-se senescente. Se houver mutação em P53, perda da atividade de P53, a célula continua proliferando e eventualmente perde o telômero. Ao perder o telômero, a fita dupla é exposta e isso causa pontos de ligação entre cromossomos. Tá? No processo de divisão celular, a gente vai ter a formação de cromossomos dicêntricos que leva a quebras no material genético, ampliando o conjunto de mutações. Se a célula não tem telomerase, existe um limite para esse ciclo. Tá? Chega num determinado ponto que a célula tem tanta mutação que ela torna-se inviável. O problema ocorre se houver ativação de telomerase nesse meio tempo aqui. Então, nós vamos ter cromossomos com defeitos, tá? Na sequência de DNA, mutações, e a enzima telomerase vai reconstruir os telômeros,
fazendo com que a célula se torne imortal. Tá? Então a célula não vai ter mais o telômero encurtando. Outra coisa que ocorre nas células neoplásicas é instabilidade genômica, que é um fenótipo pró-mutação. Isso ocorre, é consequência daquelas mitoses atípicas que, que a gente já viu no corte histológico. Então aqui a gente tem, isso aqui é experimental, feito em peixinhos, tá? Mostrando a presença de centrômeros com defeitos, tá? E seja desorganizado, seja multipolar, monopolar. A consequência disso daqui é que aumenta a quantidade de DNA na célula. Isso termina causando quebras, irregularidades, célula recebendo mais material genético do que outra. Então, isso, mais uma vez, é um fenótipo que é pré-mutação. Isso favorece a instalação e o acúmulo de mutações no genoma celular. Células neoplásicas, a gente já viu alguma coisa, são capazes de produzir fatores angiogênicos, tá? Fator de crescimento do endotélio vascular, por exemplo. Tá? Então, existe uma angiogênese contínua, tá? Tá associada à estabilização de HIF-alfa, VEGF, tá? E o fato desses vasos sanguíneos terem um crescimento lento é que a gente vai ver necrose no tecido tumoral. Então está aqui o que ocorre, a gente vê que células neoplásicas têm uma preferência de proliferação ao redor de vasos sanguíneos, que está aqui bem no meio. Tá? E à medida que a célula fica mais longe desse vaso, menos oxigênio, menos nutrientes vai ter e também concentração de drogas, eventualmente quimioterápicos, também será menor. Ativação de invasão e metástase, isso é típico do comportamento da célula maligna. Então, esse potencial invasivo de propagação levam à formação de novas massas de crescimento celular a partir dessa lesão primária. As vias de disseminação podem ser sanguínea, linfática ou cavitária. Tá? Então, as células tumorais precisam cair na corrente sanguínea linfática, sair, sobreviver em uma área ectópica, e a mesma coisa, colonizar uma cavidade, sobreviver nesse ambiente distinto. E é importante o papel de proteínas como Rho, RAC, que estão associados à mobilidade celular, migração celular, integrinas, permitindo que a célula ancore numa matriz extracelular que não é a sua original, e metaloproteinases permitindo a degradação de matriz extracelular e permitir a progressão das células dentro de um tecido estranho. Então, aqui esquematicamente, a gente vê o que ocorre num processo de metástase. A partir de um epitélio normal, nós vamos ter a formação de uma neoplasia, as células vão acumular mutações, essas células eventualmente vão degradar essa membrana basal, degradar a matriz extracelular do tecido conjuntivo de sustentação, degradar e invadir membrana basal e endotélio vascular, cair na corrente sanguínea ou linfática, tá? Sobreviver nesse ambiente, chegar num tecido diferente, o seu de origem. O fígado é um órgão-alvo extremamente importante nesse processo, o pulmão é outro órgão-alvo importante. Então, imagine que essas células na corrente sanguínea elas se comportam como êmbolos. Então, eventualmente, quando chegar num vaso de calibre pequeno, elas terminam ficando aprisionadas. Ali, naquele ponto de parada, elas precisam sair e novamente aqui se adequar, se adaptar, sobreviver e voltar a proliferar nessa área ectópica. Então, são um conjunto de passos que envolve necessidade novamente de mutações que favoreçam o comportamento que promova a migração celular, promova a degradação de matriz extracelular, promova a sobrevivência num ambiente estranho para essa célula.
Normalmente esse processo de migração é um processo coletivo, tá? Principalmente quando a gente fala de neoplasias epiteliais. Neoplasias mesenquimais, esse processo de invasão pode ocorrer com células isoladas, tá? Mas o mais comum é a gente ver neoplasias epiteliais, então isso é um processo coletivo, existe uma coordenação, um processo de cooperação entre as células neoplásicas. A desregulação do processo energético celular, eu comentei já nas aulas passadas, então, produção de energia através de glicólise anaeróbia, produção de oncometabólitos, são todos fatores que estão envolvidos também na evolução e na carcinogênese. Inflamação pró-tumoral, tá? Isso está relacionado com o fato de que o processo inflamatório produz fatores que são pró-angiogênico, pró-fibrótico, então produz um estroma de sustentação, muitas vezes é anti-apoptótico, tá? Existe produção de fatores de crescimento no processo inflamatório que são pró-proliferativos. Então, a inflamação que ocorre no tumor, apesar de ser uma tentativa de conter o crescimento do tumor, termina produzindo uma série de substâncias que sinalizam de maneira favorável para a proliferação celular, tá? E para a manutenção da proliferação dessas células neoplásicas. Escape do sistema imune, células neoplásicas, se elas têm mutações, então elas têm proteínas estranhas e essas proteínas são detectadas pelo sistema imune, então a imunidade celular é capaz de destruir essas células neoplásicas. A questão é que, à medida que essas células proliferam, o alvo não para de mudar. Tá? Então, a cada mutação a gente tem uma proteína, um peptídeo, um antígeno novo que o sistema imune precisa se adaptar, reconhecer e isso leva tempo. Então, quanto mais agressivo for o tumor, quanto mais as células proliferam, maior a variabilidade das células tumorais. Então, isso dificulta o ataque do sistema imune. Além disso, células tumorais podem expressar menos antígenos, podem, no processo de mutação, não expressar complexo de histocompatibilidade de classe 1. Muitas vezes elas produzem antígenos que são solúveis, então elas liberam no meio extracelular e isso termina atrapalhando a função do sistema imune. As células citotóxicas terminam indo atrás de um antígeno que está solúvel, tá? E não ligado a uma célula para matar aquela célula. Outra coisa é a neoplasia crescer de forma rápida e aumentar de tamanho. Tá? Então, o sistema imune tem uma capacidade limitada de conter o crescimento de uma neoplasia. E se essa neoplasia cresce muito rápido, termina ultrapassando essa capacidade de defesa. E, eventualmente, o hospedeiro pode tornar-se tolerante, existe uma imunossupressão, e aí entra o papel do TNF-alfa, produzindo em grande quantidade, que também leva ao quadro de caquexia. Bom, esse é o conjunto de alterações, tá, que leva a um apanhado geral que explica como é que essas células assumem esse comportamento, levando à formação desse verdadeiro parasita dentro do corpo de um paciente e como é que ele progride dentro do indivíduo, dentro de um paciente. Tá? Bom, com essa aula nós encerramos o assunto de patologia geral. Tá? Nós estamos à disposição para dúvidas pelos canais aí virtuais que disponibilizamos e foi um prazer preparar esse material para vocês estudarem. Bom estudo para todos.